Olá, prezados, professor Fernando, siga nosso canal no YouTube. Nosso vídeo de hoje, convocações complementares da PM. Atualizações sobre o SEAS, Polícia Penal, BM e Polícia Civil. Saudações ao nosso vereador Consto Povo, pai dos concurseiros. Está sempre à frente, correndo atrás, indo atrás dos direitos dos concurseiros, das garantias e vendo as melhores condições dos concurseiros. Também é o pessoal do SEAS e os policiais penais. É um pessoal que merece mais atenção, pessoal que está no concurso há mais de 2 anos e precisa de mais atenção, ter mais destaque para que consiga seus objetivos. Ontem o pessoal do SEAS tiveram a nomeação, os analistas, como nós falamos. Final de março ia sair, mas graças a Deus saiu ontem a nomeação dos analistas. E vamos batalhar para a sua posse. Como também os socioeducadores precisam ter nomeação e a posse, certo? Como também os policiais penais. Segundo informações nossas, vai ser esse mês de abril. Ninguém sabe precisar data, mas que esse mês de abril teremos a posse dos analistas e nomeação e posse também dos socioeducadores, como também dos policiais penais, tanto o pessoal das vagas como do cadastro. Então estamos batalhando, estamos indo atrás, as coisas têm que ter um pouco de paciência, tem um lado burocrático, tem um lado da tramitação do Estado, mas vai dar certo. Bombeiros, pronto, a T1.1, os combatentes e o curso de oficial vai começar igual a polícia, dia 30 de abril. 30 de abril, no centro de eventos. Então já ficou decidido. T1.2, começará em maio. T1.2 em maio. O pessoal já está pronto, fizeram as fases, já está esperando. T1.2 em maio. Finalzinho de abril, eu acho que média lá para o dia 15, dia 20. Média do dia 20 vão ser convocados, certo? Como também as convocações para as fases, que a gente vem sempre alertando. O bombeiro precisa completar o cadastro. Tirando os 450 das vagas, T1.1, T1.2, não fica nem 500 pessoas. E vão ser convocadas mais em torno de 500 pessoas, para que faça as fases e fiquem aprovadas e conclua o cadastro. Então, muito cuidado no TAF. Eliminou 35% da outra vez. A gente vem dando esse alerta, vem dando esse toque para que as pessoas sejam bem-sucedidas. Treinar. E T2, a Super T2 dos bombeiros, como a gente vem falando há muito tempo, sai esse ano. Provavelmente começa em agosto ou setembro. Não sabemos precisar ainda, mas que é certeza sair esse ano, sai. Compromisso do governo, compromisso dos comandantes e até pelo déficit dos bombeiros, que tem muita gente saindo esse ano e o déficit também está muito grande, certo? Então, as conjunturas dos bombeiros são favoráveis. Civil, a Super T1 da Civil, como estamos denominando agora. Essa semana, mais tarde, ao final dessa semana, no começo da próxima, no começo da outra, o governador vai bater o martelo. Oficial investigador, nós falamos no vídeo anterior, entre 750 a 900. Poderá chegar até 1.000, mas eu creio que devo ficar aqui entre 850 e 900. Oficial investigador. A T2 desse cargo será feita ano que vem, nos próximos anos, dentro da validade. E delegados, comissão dos delegados aí, está sempre dando um alô para a gente. Creemos que deva bater o martelo também nos próximos dias, 7, 8 dias. Vai ficar entre 130 e 150. O nosso palpite que fica entre 140 e 150. Até porque já tinha mais de 2, 3 semanas esse estudo, já tem um déficit, e aqui nós queremos fazer uma retificação. No vídeo passado nós nos equivocamos, dizendo que os 100 primeiros delegados todos são do Estado. Não. Dos 100 primeiros que estão nas vagas, 36 já são do Estado. Policiais penais, bombeiros, militares, oficiais investigadores e outros órgãos. Então aí não vai aumentar tanto. Eu creio que o nosso palpite, dependendo do governador bater o martelo ainda, ficará entre 140 e 150 delegados. Estamos trabalhando junto com o Consul, os órgãos do governo, os deputados do governo, para que seja mais, certo? Outra coisa boa para a Civil também. Esse mês, não sabemos precisar a data, será quebrada a cláusula de barreira da Polícia Civil, como foi da Militar. Então, aí é uma excelente notícia, é uma garantia para que o pessoal da Civil possa entrar, porque tem 2.250 pessoas aptas, fizeram as fases, e as vagas da Civil só são 500 vagas, e 250 de cadastro. Como vai ter a Super T1, então, criamos que nos próximos dias, mais tardar até o final da semana que vem para outra, vai ser quebrada a quebra de causa de barreira da Polícia Civil. Aí é uma garantia, porque as pessoas que estão dentro do cadastro, durante a validade do concurso, a Super T1 vai ter, a T2, a T3 vão ser chamadas, certo? Vamos aqui para o nosso irmão da polícia. Antes de falar dos top da polícia, desse concurso,
Queremos falar mais uma vez. CFO e Show. Ontem já saiu, publicou no Diário Oficial o Show. Coisa que a gente vinha falando, outra coisa que a gente acertou. O que é o Show, professor? Curso de habilitação de oficiais, onde aqueles policiais de 15 anos ou mais, subtenente, vão submeter à seleção, provas objetivas, teste, o TAF, psicológico, exame, todos. Para durante 6 meses sair de segundo tenente. E vocês, guerreiros, que estão com todo o gás, estão estudando, estão num nível bom de preparação, se preparem. Vai haver o CFO. Eu sempre vinha dizendo desde o começo do ano. Muita gente não acreditava, ou ainda não acredita. Show e CFO. O Show já publicou ontem no Diário Oficial. 72 vagas. E o CFO vai ter. O CFO é o curso de formação de oficiais. Pessoa submete, existe vaga para militares, a metade, e vaga para civis. Você passando, vai passar 2 anos para sair aspirante, 2 anos como cadete, 6 meses de aspirante, você sai segundo tenente e chega até o final da carreira a coronel fechado. Então, a turma jovem aí, os guerreiros, se preparem, estão com todo o gás, todo o potencial, possa fazer o CFO e ser bem sucedido. Pronto. Finalmente, aula inaugural da polícia, dia 30 de abril. O próprio diretor, doutor Leonardo falou ontem, já está nas mídias, depois de muitas mudanças. O pessoal pergunta, professor, por que mudou tanta aula? Depende das conjunturas, como a gente diz. Conjuntura do governo, conjuntura dos candidatos. Era dia 13 de março, passou para o dia 20, 25, 30, enfim, 30 de abril. Vai ser dia 30 de abril. Questões principais que atrasaram. O próprio S, com muita demanda, atrasou o concurso em 3 semanas, ainda houve uns equívocos. E também a questão dos subjúdices, nós vamos falar daqui a pouco. Mas, enfim, está marcado aí para o dia 30 de abril, todo mundo se programa e vai dar tudo certo, vai ser tudo junto. Bombeiro, combatente, CFO, militar, o centro de eventos. Primeira coisa que o pessoal pergunta, os locais. Pronto, vamos dar outro bizu em primeira mão. Não vai ter curso da polícia na ESP, na academia em si da ESP. Como muita gente vinha dizendo, e a gente achava, por quê? Porque na ESP você vai ter os policiais, os bombeiros, os policiais, oficiais investigadores, os bombeiros combatentes, o CFO combatente, o show que vai entrar daqui a 1 mês ou 2, quando fizer a seleção, o show da PM, e ainda mais já existe a T3, que está em andamento, o CFO lá da polícia. A T2, sairá aspirante 2 semanas atrás, a T3 está em andamento e vai ser convocada a T4, o restante do pessoal, em torno de 124 pessoas. Criamos que, mais tarde, eu acho que até o final de maio, esse pessoal do CFO, a turma T4, vai ser convocado. Então, quando a gente fala ESP, Academia Estadual de Segurança Pública, ela tem sua extensão. Os batalhões, os pilotões que vai ter, falando melhor, os pilotões da polícia, que a gente chama de pilotões ou turma, vão ser todos na Formace, o anexo da ESP, que é 20 minutos da ESP. Mas aí uma dica boa, um bizu bom. Muita gente ia morar perto da ESP, de frente à ESP. Então pega o endereço desse anexo aí, Formace, que é em torno de 20 minutos para a ESP. Se não tiver, fica lá na ESP mesmo, morando lá, que os pilotões da capital vai ser, a grande maioria na Formace, na capital, anexo da ESP, vai ser Choque, BPTU, vai ser colocado o link. E no interior, algumas cidades vão ter. É o caso de Juazeiro, que a gente tem certeza de cabeça, Russas, Quixadá, Iguatu, talvez Jaguaribe, Camusim, Canidé, algumas que a gente já tem certeza, tem contato. Todas a gente não pode, deu tempo de checar. Mas assim, quanto ao link, eu tinha falado que achava que ia sair essa semana, o link não sai agora, esse final de semana, esse feriado da Semana Santa. O link só vai sair provavelmente lá para quarta ou quinta-feira da outra semana. O link geral para todos os candidatos desse concurso vai sair quarta ou quinta para vocês preencherem. Mais tardarzinho, no começo da outra semana, dessa semana que vem a outra. Entrou essa semana, lá para o finalzinho está saindo o link. Como esse link, professor, vocês vão ter 3 opções para escolher. As opções vai de acordo com a nota. O pessoal do interior colocou Juazeiro, só vai ter um pilotão. Até as informações que eu tenho, a não ser que mudem. Se sua nota der para ficar dentro daquela quantidade dos pilotões, não sabendo se vai ser os 35 como era, ou estão falando aí se vai ser 40, se tiver 60 pessoas e sua nota não der, aí você vai para a segunda opção e para a terceira. E assim sucessivamente. Então, quem já fez a perícia, foi concluída ontem, todos do concurso, fiquem tranquilos, não fiquem ansiosos, que o link só vai sair quarta ou quinta da outra semana. Até porque tem tempo para
preencher com calma, com tranquilidade, que a aula só é dia 3 de abril, nesse mês, final do mês, certo? Vai haver também um edital de retificação, porque foi aprovada a quebra da cláusula, sancionada, pronto. Nesse edital, atenção aí, a turma da T2, nesse edital vai ter o quantitativo que vai ser chamado na T2, onde muitos guerreiros estão esperando. A nossa aposta sempre era de 1.500 a 2.000. Hoje eu estou dobrando essa aposta. É de 1.800 a 2.000. Palpite nosso. Professor Fernando, estou dando em primeira mão. Palpite nosso. Extraoficial. Mas a gente tem as fontes, a gente tem os amigos, tem as pessoas próximas e tem os passarinhos que estão indicando. Então, nosso palpite é que a T2 fique entre 1.800 pessoas convocadas a 2.000. Salientando que já tem 196 que fizeram a hétero. Então, se ele for convocar 2.000, já vai contar com menos 196. Convoca 1.800. Se ele convocou 1.800, vão estar convocando 2.000. Por quê? Já ficaram 196 que fizeram a hétero. Creio eu primeiro que vai ter a convocação da hétero. Por quê? Para nivelar e ver a questão dos cotistas. Não haver equívocos entre os cotistas masculino e feminino. Então, finalzinho de abril, mas mais certeza em maio, vai ter a convocação para hétero e o resto das fases da T2. E essa semana vai ser publicizado também em diário oficial e tudo. Mais tarde, no final da semana para outra, vocês vão saber a quantidade que vai ser chamada na T2, que é a grande dúvida do pessoal. Vai ter a quebra de cláusula? Perguntava antes. Vai, já é certeza. Realidade. Quantos vão ser chamados? Uns 10.000, outros 1.500. Eu sempre dizia de 1.500 a 2.000. Agora, eu estou excluindo esse número 1.500. Você vai apostar em 2 números. Vai dar o palpite, sugestão. O professor Fernando está dizendo de 1.800 a 2.000. É o nosso palpite, certo? Questão dos subjúdices. Existem 2 situações de subjúdice. Do concurso atual, eles ficam com a reserva de vagas. Eles chegaram até aqui, não foram convocados para DIPEM, foram excluídos, mas fica na prateleira. Como é isso, pessoal? Ninguém toma as vagas deles. Eles vão prosseguir, ter o trânsito em julgado daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas as vagas deles ficam na reserva de vagas, na prateleira. Certo? Muita gente diz, pessoal, o governador ia fazer 1.500 vagas. Só chamaram 1.470. Não era para chamar mais 30? Era. Mas tem o entendimento da banca e pelo edital, esses 30 aqui ficam em reserva de vaga. Como eu falei, na prateleira. Ninguém mexe nas vagas deles. Eles vão prosseguir daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. Transitar em julgado, cumprimento de sentença, eles entram. Certo? Os subjúdices agora desse concurso é essa situação. E os subjúdices do concurso passado? Uma notícia boa, excelente. Todos vão fazer a T1. Todos. Por isso aí a demora, a mudança da aula inaugural durante 2, 3 vezes, porque ia começar dia 30 de março, não tinha questão de subjúdice chegado para o governo, o pessoal da administração. Aí teve que mudar para o dia 20, depois dia 29, enfim, ficou dia 30 para as questões de burocracia deles. Vão fazer a perícia, entregar os documentos formais no outro setor, outra dinâmica, e vai dar tudo certo. Eu creio que a aula não passa do dia 30, já está marcado, divulgar todas as mídias. Como a gente vem dizendo, as coisas na polícia, as conjunturas na segurança mudam. Em outros concursos mudou 2, 3 vezes. Solenidade de formatura dos PM muda 2, 3 vezes até na véspera. Porque existe a agenda do governador, existe a demanda do governo. Mas creemos que o dia 30, todas as pendências dos subjúdices, toda a burocracia, recadastramento de nota, tudo, reclassificação, esteja sanada. Certo? E vai dar tudo certo. Pronto, que muita gente está esperando aí. Os foram eliminados, aquela questão, porque perderam as vagas para os subjúdices. Estava nos 1.500, mas os subjúdices tiraram as vagas deles, ou os que estão depois ali dos 1.500. Foram eliminados depois dos 1.500, ou que perderam as vagas para os subjúdices. Vai haver uma convocação complementar. Veja, convocação complementar. Provavelmente quarta-feira ou quinta. Segunda-feira, a banca vai decidir. Segunda-feira para terça. Por quê? Informações que a gente tem, sem o dado de ontem, faltaram 62 pessoas nos 4 primeiros dias. 4 primeiros dias. Com o de ontem, creemos que tenha ficado entre 65 e 70 pessoas. Então, sem as informações de ontem, do pessoal da perícia de ontem, faltaram 62 pessoas. 30 estavam eliminados. Aquela questão de subjúdice editalício. Então, esses 30 deverão ser convocados. E quem estava eliminado depois, que era 47, na prática, tirando os subjúdices, tinha 30 eliminados pela questão deles, das vagas deles, e tinha 17 que eliminados que passaram dos 1.500. Criamos que esse pessoal aí, esses 47, todos devem ser convocados.
quarta-feira ou quinta da próxima semana vai sair uma convocação complementar. Por que é que eu digo quarta? Com a mágica, porque segunda-feira vai ter uma reunião, segunda ou terça. Entendemos nós que o edital é taxativo. Se o camarada foi convocado e não apareceu, não compareceu, é porque ele não tem interesse. Alguns foram para os bombeiros, outros já vão para a Polícia Civil, acharam melhor, outros concursos da PRF, outros concursos aí diversos não quiseram. Então, para aqueles guerreiros que estavam eliminados, a questão de subjúdice, quem estava eliminado depois do 1.500, uma notícia excelente. O professor Fernando está trazendo em primeira mão, comecinho de abril. Provavelmente, a partir de terça, vocês vão ser convocados. Convocação complementar. Pode ser na terça? Pode ser na quarta? Então, próxima semana. De terça-feira em diante, certo? Convocação. Convocação para T2. Professor, quando é que vamos fazer as fases da T2? Nosso palpite, maio. Não sabemos precisar a data. Maio. Não passa de maio. Todos vão ser convocados. Lembrando que primeiro vai ter a questão da heteroidentificação, certo? A quantidade, devemos ver o edital aí, publicado no Diário Oficial, retificação, e vai ter a quantidade da T2. Nossa aposta agora, estou dizendo em primeira mão, esqueça aquela história de 1.500 a 2.000, aquela figurinha. Fazer outras figurinhas agora de 1.800 a 2.000. Então é uma notícia muito boa para o pessoal. Pronto. A T2 vai ser convocado para todas as fases. Exame psicológico, admissão. Pronto. E como a gente vinha dizendo, fique atento os guerreiros da T2, porque essa semana, provavelmente essa semana, deva ter o edital de retificação do edital, colocando a questão da cláusula e colocando a quantidade das pessoas da T2, certo? Então, fique atentos. Se nós tivermos as informações antes, as fontes falarem antes, a gente tiver acesso a esses documentos, a gente vai soltar em primeira mão. Mas o importante é que logo vocês vão saber. E também tem aquela possibilidade grande, enorme, na aula inaugural do governador falar. Mas talvez não seja nem preciso esperar o dia 30, certo? Por hora é isso. Continuamos firmes e fortes na luta dos concurseiros, junto com o vereador Cônsul. Estamos às ordens, Deus no comando sempre.